SBT Rio Manhã. Oferecimento. Unidos deseja um lindo 2014 para você. Tensão na Zona Norte. Protesto na Mangueira após operação policial que teria terminado com um jovem morto. Na noite deste domingo, moradores bloquearam ruas e queimaram um ônibus. O policiamento foi reforçado na região. E veja também, blitz na saúde. Nossa equipe rodou por hospitais e UPAs da cidade e encontrou velhos problemas. Falta de atendimento e pacientes indignados com o descaso. Já já a reportagem. E ainda, crimes contra mulheres no Rio. Foi enterrado neste do corpo do assassinato, deu versões contraditórias sobre o caso. Daqui a pouquinho os detalhes. E o calor, hein? Sensação térmica no fim de semana foi de 50 graus. Aqui você vai saber dicas para enfrentar esse verão. Eduardo Oliveira. É isso mesmo, Liane. Queimaduras, desidratação, micose e até aumento da pressão arterial. Daqui a pouco, dicas de como prevenir esses males da saúde durante o aumento das temperaturas. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E a gente já começa com a notícia do fim de semana. Moradores da favela da Mangueira realizam mais um protesto na região. Dessa vez, o motivo foi a morte de um jovem. A reportagem é do Rafael Paiva. Revoltados, moradores tentaram impedir o trânsito com barricadas de fogo na entrada da comunidade. Alguns policiais ainda se esforçaram para liberar o local. O clima ficou tenso quando PMs armados com fuzis e pistolas gritavam palavras de ordem em busca dos responsáveis pela manifestação. O posto foi embora, tá na laje lá, ó. O do posto aí tá na laje lá, ó. Algumas viaturas chegaram a circular com as portas traseiras abertas para facilitar a ação policial. Houve mais correria quando moradores resolveram descer para a pista e começar uma nova manifestação, mas foram repreendidos pelos PMs. Um ônibus da linha 622, que foi parado pelos moradores, minutos depois foi incendiado. O protesto deste domingo seria uma represália à operação da PM realizada no último sábado à noite no interior da comunidade e que teria resultado na morte de um jovem. Por quase toda a madrugada, a tropa de choque da Polícia Militar permaneceu espalhada por vários pontos da favela para garantir a segurança de moradores e motoristas que passavam pela região. Sexta-feira passada, outro protesto contra a falta de luz na comunidade interrompeu o tráfego na rua Visconde de Niterói. Agora o clima é tranquilo na região, mas os moradores realmente relataram momentos de muito desespero nesse fim de semana por causa de um tiroteio. Não se sabe se foi entre traficantes, a polícia teria chegado lá depois e esse confronto acabou, segundo o relato de quem vive ali, com a morte de um jovem, que para a polícia seria traficante, mas não se sabe, ainda não está bem esclarecido se essa pessoa que morreu realmente. Não temos a confirmação do nome, da idade, se realmente é uma vítima fatal ou não, mas foi por isso que começou todo esse protesto na região da Mangueira. O policiamento continua reforçado. Agora, como eu disse, o clima é mais tranquilo, mas mesmo assim, você vê uma região pacificada da Zona Norte que teve esse tumulto todo no fim de semana. Com esse ônibus aí, como você vê nas imagens, incendiado, os moradores ali na Visconde de Niterói interditaram a rua, não deixavam os veículos passarem e quem vive ali passou realmente momentos de desespero. Aliás, quem passava pela região também, os motoristas tiveram que dar marcha ré para sair dessa região. Vamos ver a apuração desse caso, se consegue saber o nome desse jovem que morreu e o que aconteceu com ele. Não pode ser mais um caso que fica aí para as estatísticas. E foi enterrado neste domingo o corpo da jovem que caiu do terraço em São Gonçalo. O principal suspeito é um ex-namorado dela que se entregou à polícia. Mas você vai ver que ele apresentou versões muito contraditórias sobre o que houve. Quem conta é o repórter Léo Santana. No enterro da jovem, muita dor. A mãe se desesperou. A família não consegue esconder a revolta. O principal suspeito de ter assassinado Nívia Araújo, de 24 anos, é o ex-namorado dela. Acabou com a minha vida, acabou com a minha vida da minha filha pequena também. E com a filha dela de 2 aninhos que ainda mamava a gente. De acordo com testemunhas, o ex-namorado esperou Nívia chegar em casa na noite de Réveillon. Ele pulou um muro e arrombou a porta do quarto onde ela estava. Agrediu a vítima e a empurrou do terraço. A jovem caiu de uma altura de 10 metros no pátio do vizinho, segundo a polícia. Nívia teve traumatismos por todo o corpo. Ela morreu 4 dias depois.
O estudante de Direito Leonardo Oliveira, de 25 anos, estava foragido, mas se entregou à polícia no fim de semana. Ele será indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meio cruel e pode pegar até 30 anos de prisão. Em depoimento, Leonardo negou ter atirado a ex-namorada. Foram 27 minutos de tortura que essa menina ficou na mão dele. E depois ele chegar para a opinião pública e dizer: ela se jogou lá de cima, ela caiu lá de cima. É totalmente absurdo isso, entendeu? Como Nívia teve morte cerebral, a família decidiu doar os órgãos da jovem, que já beneficiaram pelo menos 46 pessoas. A polícia ainda vai ouvir um vizinho, além do policial e do bombeiro que socorreram a vítima. O inquérito deve ser concluído esta semana e a delegada responsável pelo caso já anunciou. Vai pedir que o suspeito fique preso por tempo indeterminado, enquanto o caso não for julgado. Em uma rede social, pouco antes de morrer, Nívia postou a seguinte mensagem: não sejam tolos, não falta amor, falta amar. Um ciúme doentio, muito ciúme mesmo dela. Também, gente, uma menina linda, cheia de vida, né, toda saudável, sorridente, então isso foi uma fatalidade mesmo. Aliás, esse final de ano foi marcado pela violência contra as mulheres. Nós tivemos, além desse caso aí, em que o namorado é suspeito, o caso de Copacabana, em que o marido da vítima, inclusive, pegou a arma de um policial e atirou em 12 pessoas, feriu 12 pessoas ali na praia, na virada do ano. Também próximo a um shopping na Zona Norte, na Tijuca, um namorado que esfaqueou uma vendedora, né? Ou seja, várias situações aí no final de ano que relatam, que comprovam o que aconteceu nesse final de ano e que acontece, aliás, aconteceu ao longo de 2013 e vamos ver como é que vai ser 2014. Agora, no caso do Leonardo, ele apresentou versões diferentes para a polícia. A princípio, ele disse que a namorada estaria estendendo roupa, caiu do terraço, o que é bem suspeito, né? Depois, ele afirmou que ela teria chamado ele para ir até lá na noite de Réveillon, mas os amigos da moça dizem que foi justamente o contrário, que ele chegou lá, teria invadido o apartamento. Agora, a polícia já fez o indiciamento e por motivo qualificado. Ele tem um agravante no caso aí, porque não se sabe exatamente por quê, né? Mas uma pessoa que joga a outra de cima de um terraço é totalmente insana, né? Não dá para entender um motivo, a razão de que alguém faria isso. Agora vamos mudar de assunto. Uma criança de 3 anos caiu de uma altura de 7 metros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Camila Duas Belas caiu do 3º andar do aeroporto. A menina é argentina e estava acompanhada dos pais e dos irmãos no momento do acidente. Ela foi socorrida ainda no mezanino e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro. O estado de saúde da Camila é grave. Ela teve traumatismo craniano. A delegacia do Aeroporto Internacional instaurou um inquérito para apurar as causas desse acidente. Os pais da vítima, funcionários da Infraero e também o médico que atendeu a criança já foram ouvidos pelos policiais. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto estão sendo analisadas para se verificar o que aconteceu exatamente. A polícia também procura possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso. De acordo com o pai da menina, a mureta próxima à escada rolante estava sem o vidro. Uma lixeira teria sido colocada no local após a queda. Parece que ela estava brincando com os irmãos quando, de repente, escorregou e caiu. Agora, os pais não sei se estavam distantes ou não, se conseguiram visualizar a queda da criança. Fato é que agora ela está com traumatismo craniano. Agora vocês vão ver uma história absurda. Uma família estava pronta para enterrar o corpo de um parente quando descobriu que ele estava vivo. Isso mesmo. A confusão aconteceu por causa da troca de documentos dentro de uma unidade de saúde aqui do município do Rio. E quem acompanhou esse caso foi a repórter Melissa Munhoz. Graças a Deus, meu Deus, eu até ajoelhei. Eu até ajoelhei, pedi muito Deus que guardasse meu marido naquela hora. Seu Jair da Costa, de 58 anos, foi internado na coordenação de emergência regional da prefeitura com hipertensão. E 24 horas depois, foi dado como morto quando ainda estava vivinho da Silva. A confusão foi desfeita pela sobrinha quando foi fazer o reconhecimento do corpo na geladeira da unidade. Quando eu olhei, eu falei, que é isso, moço? Esse não é meu tio, não. Ainda mais todo peludo até no peito. Eu quero meu tio vivo ou morto. Esse não é meu tio. Nem precisa abrir outro, que eu não quero ver, não. A equipe médica chegou a entregar o atestado de óbito com a causa da morte em consequência do diabetes, quando, na verdade, ele nem tem a doença.
Ele só tem problema de pressão alta, hipertensa. Ele sempre fez exame de coisa. Da onde que vocês tiraram esse diabetes? A família já tinha providenciado o enterro e pago os R$333 da despesa e estava no cemitério de Inhaúma com a guia do sepultamento em mãos, quando a sobrinha chegou correndo com a notícia de que seu Jair não estava morto. Não está lá vivo e forte. Eu falei, pode todo mundo embora. Com essa camisa nova que seu Jair seria enterrado. A esposa estava com ela nas mãos quando soube que não estava mais viúva. Dona Maria Aparecida, de 66 anos, quase infartou de susto e alegria. Indignados com o erro, os parentes registraram queixa na delegacia. Matar uma pessoa que está viva é desmerecer ao ser humano. Mas o que Dona Maria Aparecida quer mesmo é ter o marido em casa de novo. Ele vai vir para casa e a gente vai passear com as próprias pernas dele. Imagina a situação da Dona Maria Aparecida, né? Tendo que lamentar a morte do marido, a família toda pensando que ele faleceu. Ele estava lá vivendo da Silva no hospital. Agora, em nota, a Coordenação Regional de Saúde do Centro esclarece que houve um problema no sistema da unidade no dia 31, o que ocasionou uma falha ao passar os registros manuais para o banco de dados. Eles afirmam ainda que o documento sobre o óbito foi emitido após o reconhecimento do corpo pelo enteado, ou seja, que o enteado chegou lá e reconheceu o corpo. Ele ainda teria trazido a documentação do paciente. A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido e informa que foi aberta uma sindicância para apurar o caso e tomar as medidas cabíveis com a punição dos responsáveis. A unidade está prestando assistência à família e irá reembolsar as despesas pagas. É o mínimo que vocês podem fazer, né? O caso está sendo investigado pela delegacia do centro da cidade. Depois de uma situação dessas, reembolsar a família é lógico que precisa, né? Fora a indenização que a família pode vir a pedir, porque você realmente tem que passar por uma situação dessas, de um parente ter sido considerado morto pela unidade de saúde. E não importa se o parente foi lá e reconheceu ou não, tem que ter uma etiqueta, tem que ter toda uma verificação da documentação dele. Não adianta colocar a culpa no parente.